Boa noite. Muito bom estar aqui, muito bom ver vocês aqui. Queridos irmãos, queridos amigos, hoje, pensando na morte e ressurreição de Jesus, nós vamos continuar falando sobre a ressurreição. Vamos colocar o nosso tema: recursos para aceitarmos como verdadeira a ressurreição de Jesus. Um dos problemas que o apóstolo Paulo enfrentava quando ele falava da ressurreição é que as pessoas não acreditavam na ressurreição de Jesus. E isso trazia muito problema porque eles ficavam com raiva do apóstolo Paulo e o rejeitavam, o maltratavam e ofendiam. O que eu quero que os irmãos guardem da palavra de hoje? É a verdade central. Precisamos usar recursos disponíveis para aceitar como verdadeira a experiência da ressurreição de Jesus Cristo. Há pelo menos uns 3 bilhões de pessoas no mundo que acreditam que Jesus está vivo. E os outros não acreditam, de outras religiões não acreditam. E nós acreditamos que Ele está vivo. Mas como é que nós sabemos? O que nos indica que nós podemos anunciar um Cristo vivo? Essa é nossa proposta de hoje. Usar recursos disponíveis para aceitar como verdadeira a experiência da ressurreição de Cristo. Nós dizemos, Cristo ressuscitou, e isso é verdade. Alguns dizem que não, nós entendemos que é verdade. Vamos prosseguir. A Páscoa surgiu como uma comemoração judaica. A Páscoa não é uma comemoração cristã, não é do cristianismo. A Páscoa não surgiu no cristianismo, surgiu no judaísmo. Então a Páscoa surgiu como uma comemoração judaica para celebrar a libertação do Egito. O povo foi liberto do Egito e a Páscoa foi uma festa criada para celebrar essa libertação do Egito. Então a Páscoa surgiu como uma comemoração judaica para celebrar a libertação do Egito. A palavra Páscoa é uma palavra hebraica, Pessah, significa passar de lado. O anjo da morte deveria preservar os primogênitos de Israel, passando ao largo de suas casas marcadas com sangue. Isso está no livro, na lei de Moisés. Os evangelhos fazem menção a celebrar a Páscoa ou comer a Páscoa. Várias passagens falam de celebrar a Páscoa ou de comer a Páscoa. A refeição própria para a ocasião: cordeiro assado, pão sem fermento, vinho e molho de ervas amargas. Então, no dia 14 do mês de Nisan, que corresponde a essa data da agora para nós, as pessoas faziam essa refeição, os judeus faziam essa refeição para celebrar a saída do Egito. Continuando. Para nós cristãos, trata-se de um memorial da ressurreição de Jesus, a qual celebramos. Isso nos ajuda a manter a convicção de que Jesus está vivo, Ele ressuscitou. A Páscoa que nós cristãos celebramos é para lembrar que Jesus está vivo, não é para comer. Os judeus falavam comer a Páscoa, nós cristãos não comemos a Páscoa. Nós celebramos o Cristo vivo.
Por essa razão, é para essa razão que nós celebramos a Páscoa. Para isso, podemos usar os recursos providenciados por Deus: as evidências, os testemunhos e a fé. São 3 recursos para nos firmarmos na verdade da ressurreição. Então, a ressurreição é uma verdade. E como é que nós nos firmamos nessa verdade? Temos 3 recursos: as evidências, os testemunhos e a fé. Primeiramente, nós vamos avaliar as evidências. Podemos aceitar como verdadeira a experiência da ressurreição de Jesus, por causa das evidências. Quando eu estava fazendo o 2º grau, nós estudávamos inglês, e o nosso estudo de inglês era trabalhar com um livro que tinha textos em inglês, e aqueles textos eram para a gente traduzir, interpretar, para aprimorar o que a gente sabia do inglês. E esse livro tinha várias histórias engraçadas. Uma delas dizia: eu preciso falar sozinho, por favor, tá bom? Eu tenho essa dificuldade. Eu não consigo falar com outros falando. Então, por favor, me ajudem. É uma falha minha. Porque os políticos, eles falam, estão gritando, jogando banana, jogando ovo, eles continuam falando, mas eu não tenho essa capacidade. Eu só posso falar se eu estiver sozinho falando. E quando o outro fala, eu automaticamente fecho a minha boca. Aí a gente perde, né? Então nós vamos conversar. Nós podemos aceitar como verdadeira a experiência da ressurreição de Jesus por causa das evidências. E aquele livro tinha uma lição que falava disso, de evidências. Um homem encontrou 2 outros homens no deserto. E disse: vocês perderam um camelo. Eles disseram: perdemos um camelo. Esse camelo estava carregado, ele levava uma carga, não é? Levava uma carga. E esse camelo, ele levava uma carga de cereais. Levava uma carga de cereais. Aí perguntaram a ele: mas como é que você sabe disso? Você que sabe onde está o nosso camelo, por favor, nos leve até onde está o camelo. Ele disse: não, eu disse que vocês perderam o camelo pela evidência. 2 homens perdidos no deserto a pé é porque perderam o camelo. Isso é evidência. Evidência é isso. É um fato que comprova o outro, a veracidade de outro. 2 homens no deserto sem camelo leva a uma outra verdade. A outra verdade é que eles perderam o camelo. Mas você também sabe que ele estava com a carga. E o homem falou: eu sei porque a pisada dele era funda. E o animal que leva uma carga tem a pisada mais funda, o rastro mais fundo. Mas você sabe que eles carregavam cereais. Ele disse: eu sei que eles carregavam cereais, porque por onde passavam os rastros dele, a gente via formigas carregando grãos de trigo, grãos de cevada. Evidências. Essas são as evidências. Evidência é um evento útil para confirmar a veracidade de algum objeto da nossa crença. É um evento para confirmar um outro evento. Certo? Então aqui nós temos qual é o fato? Ressurreição de Jesus. O que evidencia isso? O que comprova isso? Então são as evidências. Então a evidência é um evento útil para confirmar a veracidade de algum objeto de nossa crença. A ressurreição de Jesus foi confirmada por várias sólidas evidências. Os primeiros que aceitaram que Jesus estava vivo seguiram as evidências. Por causa das evidências, eles tiveram essa certeza. As evidências nos dão certeza. Por exemplo, o seu quintal está todo molhado, você choveu, é evidência. Né? Você conclui uma verdade a partir de uma evidência. Né? Todo conhecimento humano tem que ser baseado em evidência. Né? A arquitetura, né, Mateus? Tem que ser baseada em evidência. A medicina, a veterinária, a navegação,
Tudo tem que ser baseado em evidência. Quero esclarecer um pouco melhor, preparar um pouco melhor para nós compreendermos isso. Mostra uma figura. Tá aí. Bom, essa figura é a figura de um cadáver numa tumba. Numa tumba. Ele está coberto, ele está tratado e coberto com um pano muito, muito fininho. De acordo com as evidências, Jesus não estava assim. Existe um objeto na Itália, em Turim, que é o Santo Sudário. Muitas pessoas vão lá para venerar o Santo Sudário, porque se pressupõe que o Santo Sudário tem as marcas de Jesus, que foi um lençol colocado no corpo de Jesus, morto, e depois a marca do corpo de Jesus, o seu rosto, estão naquele pano, e é um pano chamado Santo Sudário. A Igreja Católica não reconhece aquilo como verdadeiro, e realmente não é. As pesquisas mostram que aquele lençol foi pintado por volta de anos de 1350, quer dizer, mais de 1.300 anos antes que Jesus estava na sepultura. Então a Igreja Católica não aceita. Mas os fiéis, isso aqui é o grande fato, não sei se o irmão Maurício percebeu isso. Às vezes nós pregamos uma coisa e dizemos que aquilo não é verdade, mas o povo acredita que é verdade mesmo você dizendo. Você lembra quando a Igreja Católica aboliu os santos? A Igreja Católica falou, não, esses santos são falsos, 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 falsos. São Jorge é falso, mas ainda tem um time que é o time patrocinado por São Jorge, e padaria São Jorge. E o São Jorge, apesar da Igreja Católica dizer, ele é falso, mas as pessoas seguem ainda adorando o São Jorge. E tantos outros santos. Bom, então, as pessoas seguem o Santo Sepulcro, vão lá visitar pessoas de lugares do mundo vão lá e venerar aquele sudário que é falso. Ele é do ano de 1350, portanto, mais de 1000 anos depois que Jesus foi ressuscitado. Aquele pano não foi colocado no corpo de Jesus. Mas como é que era o corpo de Jesus? Os judeus aprenderam a embalsamar no Egito. Então, nós vamos pensar que Jesus foi tratado como eram tratados os mortos no Egito. Como é que eles eram tratados? Mais ou menos assim. Coloca. Isso, era assim. Jesus no túmulo estava mais ou menos assim. Ele estava mais ou menos assim. Não com um lençol de 4 metros cobrindo. O texto diz que José de Arimateia levou faixas de linho, e levou 35 quilos de bálsamo, óleo aromático. Então assim eles tratavam os cadáveres. José de Arimateia e Nicodemos pegaram aquele pote enorme de óleos perfumados, embeberam as faixas de linho, faixas dessa largura, aquelas faixas de linho embeberam, encharcaram aquelas faixas de linho e começaram a passar o corpo de Jesus, enfaixado. Quer dizer, no túmulo de Jesus não tinha lençóis, tinha faixas. Porque José de Arimateia e Nicodemos usaram um método que os judeus tinham aprendido no Egito. Eles não aprenderam em Roma, eles aprenderam no Egito. Então, eles usaram um método de embalsamamento, de preservação do cadáver, com aquilo que eles aprenderam no Egito. Então, Jesus estava mais ou menos assim. Aí nós vamos entender as evidências. Tá bom? Vamos lá. Primeiro, a evidência é um poderoso instrumento para a convicção. As evidências nos levam à convicção. O quintal está molhado, tenho convicção, choveu. Primeira convicção, Maria Madalena viu que a pedra fora removida. Concluiu que o corpo de Jesus fora roubado. Então,
Primeira conclusão. Mas ela olhou, o túmulo era uma caverna, com uma pedra fechando a entrada, e quando ela chegou lá, a pedra estava removida, e ela olhou lá para dentro. Ela olhou lá para dentro e não viu o corpo de Jesus. O que aconteceu? Roubaram o corpo de Jesus. Era a evidência. As evidências, às vezes, precisam ser interpretadas para não levar ao caminho errado. Se Jesus não está ali dentro, é porque foi roubado. Então, a evidência é uma e a conclusão é outra. Então, Maria Madalena viu que a pedra fora removida. Concluiu que o corpo de Jesus foi roubado. Mas não foi. Segunda a evidência, João se abaixou e não viu sinais de que o corpo de Jesus fora removido. Se o corpo de Jesus fosse roubado dali, deveria haver algum sinal. João observou, não tem, ele não foi removido. Não está aí, sim, tá verdade, não está lá, mas não foi removido. E aí? Como é que é? Então, João abaixou, viu os sinais de que o corpo de Jesus fora removido. Aí, o verbo viu significa ver sem examinar. Porque na língua grega, as palavras têm muitas conotações. Aqui, por exemplo, nesse texto de João 20, o verbo ver aparece 3 vezes, 4 vezes. Viu, viu, viu. E cada vez que é traduzido viu, é um verbo diferente em grego. E tem um significado diferente. Então, são visões diferentes. Aqui, João viu, o verbo blepo, diz que ele viu, mas não examinou. Eu posso ver essa folha, ou eu posso examinar, ver os detalhes. Mas ali não, ele viu, só viu. O verbo diz que ele viu, ele olhou. Ele não contemplou. Pois bem, Pedro entrou no sepulcro e apenas viu os panos de linho. Quer dizer, os panos estavam lá. Então Jesus não foi roubado. Se o corpo de Jesus fosse roubado, ou ele teria sido levado com as faixas, ele não ia deixar as faixas lá, e se tirassem as faixas, elas estariam espalhadas. Mas não. A ideia do texto é a seguinte, que as faixas estavam do mesmo jeito, elas estavam lá, e Jesus saiu das faixas como se ele evaporasse, mas as faixas continuaram iguais, do mesmo jeito, na mesma posição. E até o lenço que se colocava na cabeça, o sudário, estava do lado. Estava tudo direitinho, as faixas todas arrumadinhas, mas não tinha o corpo ali dentro. Isso é uma evidência. Ora, então, se as faixas estão lá, elas não foram desfeitas, elas estão na posição em que estavam no corpo de Jesus. E se o lenço está ao lado, então houve algo sobrenatural. Algum dia você saiu do seu corpo e a roupa ficou do mesmo jeito? Não. Tirou o paletó, já fica lá diferente. Ali não. O corpo sumiu, mas as faixas estavam lá do mesmo jeito. E aí, então, apesar disso, Pedro, ele entrou no sepulcro, viu os panos de linho, viu aqui, já outro viu, ele contemplou, ele ficou olhando sem fazer mais nada. Não concluiu nada. Notou que o sudário, o lenço, que era para a cabeça, estava à parte. Aí João veio novamente. Entrou, aí diz, viu e creu. Evidência compreendida. Por que ele creu? Por que Maria Madalena não concluiu nada, Pedro não concluiu nada, e por que João concluiu? Porque ninguém teve certeza. Porque Maria Madalena não teve certeza, Pedro não teve certeza e João teve certeza. Aí o verbo já é outro. O verbo é o verbo oral. Oral quer dizer avaliar, buscar, interpretar, compreender. Vamos que entendeu? Ele falou, espera aí, o corpo não está aí. Espera aí, mas as faixas estão todas intactas. Todas na mesma posição. Ele olhou, examinou, falou, ele ressuscitou. Evidência.
Ele ressuscitou. Aí o texto diz, viu e creu. Viu e creu. Pois bem, então a evidência é um poderoso instrumento para a convicção. Se não tivermos evidência, nós não podemos ter convicção. Pois bem, em segundo lugar, a evidência pode não ser suficiente para produzir convicção. Às vezes, a evidência está na cara e a pessoa não aceita. Um senhor chegou com aquela barriga d'água, né? Alcoólatra crônico. Bebeu, estava com cirrose hepática, a barriga dele cheia d'água. Ele falou, o meu problema é insônia. Eu disse, o seu problema não é insônia, seu fígado está destruído, seu pulmão está destruído. Você não vê o que está te destruindo? Quer dizer, ele tem as evidências de que o álcool está matando, mas ele não aceita. Ele acha que o sofrimento dele é porque ele não dorme direito. Então, acontece isso. Seguiram, o texto diz, um texto que eu anotei, seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Aqui Jesus falou assim, chamou os discípulos e falou, vamos para a Galileia, porque isso era em Jerusalém. Então vamos para a Galileia e a gente vai ter um encontro lá. Eu vou para a Galileia, vocês vão me esperar na Galileia. Os discípulos crentes foram todos para a Galileia. Aí Jesus encontrou com eles na Galileia, uma grande multidão. Aí Mateus disse, Jesus e os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designaram, no monte. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Às vezes as pessoas dizem, não, eu não sou crente porque tem coisas que eu não entendo. Bobagem. O meu professor dizia que ele evangelizava um homem que dizia, não, eu aceito o evangelho, mas vocês têm que me dizer com quem casou Caim. Quer dizer, não tem nada a ver. Aceitar Jesus, se transformar, abandonar o pecado, não tem nada a ver com quem casou Caim. Aí o professor falou, não, o seu problema não é a dúvida de Caim. O seu problema é o hábito, é o costume dessa vida que o senhor leva. Então ali, eles viram. Todo mundo viu, mas alguns disseram, não é verdade. Eles não acreditaram. Não acreditaram. Então, as evidências nos levam à comprovação de um fato verdadeiro. Mas, mesmo havendo evidência poderosa, as pessoas não seguem. Deixa-me falar uma coisa que é uma coisa desagradável. Quando começou a surgir a Covid, a pandemia de Covid, um famoso cientista, o maior do mundo, o maior epidemiologista do mundo, era um cientista na França. E quando começou a surgir a Covid, ele publicou um artigo. Ele tinha muita autoridade como cientista. E ele falou aquela substância que vai ser usada para combater a Covid. Passado algum tempo, ele escreveu um outro artigo dizendo, eu estava errado. Espalhou para o mundo inteiro, para todos os centros científicos, para todas as academias de ciência, retratando o seu erro. Mas, apesar disso, apesar dele dizer que ele estava errado, as pessoas seguiram o seu erro. Seguiram o seu erro. E milhares morreram. Porque a evidência era que aquele comportamento matava. Está claro. Se um casal, uma senhora falou na televisão, pois eu falei para o meu marido, nós não vamos usar máscara coisa nenhuma, nós não vamos usar máscara, nós vamos cuidar da nossa vida. Aí ele pegou a Covid e morreu.
Aí ela mandou uma mensagem para todo mundo: por favor, usem máscara, usem máscara, usem máscara. Entendeu? Por causa disso. Então, Maria e João, Pedro, acataram a evidência. Ele está vivo. As evidências apontam para isso. Porque não tem outro jeito de explicar o quadro que está diante de nós. Jesus não está no túmulo, as faixas estão todas enroladinhas, o sudário, que é o lenço que bota na cabeça, está direitinho do lado, Jesus não está lá e as faixas estão arrumadinhas. Então, mas eles não viram Jesus. Mais tarde, Maria Madalena viu Jesus. Aí fui avisar a Pedro: Pedro, eu vi Jesus. Ele falou: eu já esperava que de uma hora para outra alguém ia vê-lo. E aí Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus. Bom, o outro argumento diz que podemos aceitar como verdadeira a experiência da ressurreição de Jesus por causa das testemunhas oculares. Então é fundamental o trabalho das testemunhas oculares. O texto diz: então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor. Irmão, são momentos assim dramáticos da história da igreja, da religião. Maria Madalena diz: eu vi o Senhor. O texto diz: saiu Maria Madalena e contava que então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor. E contava que ele lhe dissera aquelas coisas que foram orientações. 2 comentários sobre isso. Maria Madalena e outras mulheres tinham sido agregadas ao grupo apostólico. Falei outro dia sobre, numa das pregações aqui, que aquele grupo dos apóstolos, Jesus acatou mulheres. Falei sobre quando estava homenageando as mulheres. Os mestres não tinham mulheres nos seus grupos de discípulos. Mas Jesus acolheu. E o grupo de Jesus não era só de homens, quebrando toda a prática dos fariseus, dos sacerdotes. Para vocês terem ideia, no templo, as mulheres ficavam no chamado pátio das mulheres, fora do templo. Havia o templo até o pátio dos homens. Fora do templo ficava o pátio das mulheres e o pátio dos estrangeiros. Fora. O estrangeiro e as mulheres estão fora. Mas Jesus tinha aglobado as mulheres no seu ministério. E é uma dessas mulheres que vai lá. Então, Maria Madalena e outras mulheres tinham sido agregadas ao grupo apostólico. Essas mulheres desfrutavam do respeito, confiança e eram tratadas com dignidade. Seu testemunho foi aceito como verdadeiro. Espera aí, mas é uma mulher? Vamos acreditar nela? É uma mulher. Uma mulher. E a gente vai acreditar nela? Eles acreditaram. Porque eles tinham respeito. O outro comentário é que o testemunho válido é válido não apenas aquele das pessoas envolvidas no ministério de Jesus. A história, uma das histórias mais bonitas do Novo Testamento é a história de 2 discípulos que vão caminhando de Jerusalém para uma cidade chamada Emaús. Eles tinham vindo para Jerusalém, eles moravam em Emaús, tinham vindo para Jerusalém para a Páscoa, a celebração da Páscoa, e Jesus ressuscitou no dia da Páscoa, Páscoa dos judeus. Estavam indo embora, tristes, porque o seu mestre tinha sido preso, condenado e morto. E eles iam para casa, e Jesus já chegou a eles e começou a conversar com eles. E eles tristes, um discurso melancólico. E Jesus falou: o que vocês estão falando aí? Chegou perto dos 2, foi caminhando com os 2 e falou:
O que vocês estão falando aí? Ele falou, você não sabe? Você é de fora aqui? Você não é daqui? Não sabe o que aconteceu? Aí contaram tudo o que tinha acontecido. Aí Jesus começou a explicar para eles a Escritura, porque a Escritura falava que aquilo que tinha acontecido estava previsto. E Jesus começou a explicar para eles o que estava nas Escrituras, nos profetas, nos salmos e na lei, falando que o Cristo, quando viesse, seria morto, mas queria ressuscitar. E Jesus leu a Escritura para eles, mostrou as evidências bíblicas, mas eles não entenderam. Chegaram, aqueles homens o acolheram e deram para ele o jantar. E era comum, quando se tinha um convidado ilustre, um mestre, porque eles perceberam que Jesus era o mestre da religião, e deram a ele a oportunidade para partir o pão. Partir o pão era o trabalho de uma pessoa no grupo que vai comer, e partir o pão, distribuir o cálice do vinho. E fazia as orações. Quando Jesus começou a partir o pão e fazer as orações, eles identificaram Jesus. Porque era um jeito particular de Jesus partir o pão. Fisicamente eles não reconheceram Jesus, mas reconheceram o seu modo de se comportar. Seu comportamento, seu modo de agir, as suas palavras. Aí eles perceberam que era Jesus. Aí Jesus foi embora. Eles falaram, agora a gente tem que fazer alguma coisa. Voltaram para Jerusalém e ali disseram, o Senhor está vivo. Ele conversou com a gente não entendeu, mas na hora dele partir o pão, caiu a ficha. Era Jesus, e ele sumiu. Mas nós viemos avisar para vocês que nós o reconhecemos no partir do pão. E aquele testemunho foi aceito. Eles não eram líderes da religião. Eles eram pessoas simpáticas a Jesus e que ouviam o que Jesus ensinava. Mas eles podiam ver as evidências. Eles podiam ver o fato. Jesus está lá e eles reconhecem Jesus. O meu terceiro argumento diz que podemos aceitar como verdadeira a experiência da ressurreição de Jesus por causa da fé. Por causa da fé. O texto diz assim: disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir as suas mãos, o sinal dos cravos, ou ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado esquerdo, né? Jesus foi furado do lado esquerdo. De modo algum acreditarei. Disse-lhe Jesus, porque me viste e creste. Porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, o papel da fé. Tomé, ele fez uma coisa que ele não devia ter feito. Porque Jesus falou assim, fiquem juntos. Fiquem juntos. E Tomé debandou. Então Jesus apareceu aos discípulos, mas Tomé estava fora. A incredulidade, a desobediência, a rebeldia estão mais ou menos juntas. Foi rebelde, agora não acredita. E os discípulos disseram, vimos o Senhor, disseram, não, vocês podem ter visto, mas eu tenho que ver as marcas. Né? Você lembra daquele hino que fala, os sinais dos cravos hei de contemplar. Então, se ele ressuscitou, tudo bem, mas as marcas devem estar lá. E Tomé falou, eu vou colocar o dedo para ver se está a marca dos cravos. Eu vou colocar no pé para ver se tem a marca dos pregos. Eu vou colocar o dedo ali do lado onde o soldado enfiou a lança para ver se tem uma cicatriz. Aí, Jesus apareceu outro dia e Tomé estava junto.
Aí Jesus conversou com Tomé. Tomé acreditou. Ele acreditou. Eu não sei se ele foi lá mesmo e colocou o dedo, ou se só vendo Jesus, ele acreditou. Aí Jesus falou assim: ótimo, ótimo, você viu, você creu, mas bem-aventurados são os que não viram e creram. Então, tem gente que vai para Jerusalém, vai para a Terra Santa, quer ver onde Jesus andou, onde Jesus passou, tudo bem, quer ver o túmulo, a maior parte das relíquias que estão lá na Terra Santa são falsas, são da Idade Média. Os túmulos de Jesus, onde Jesus nasceu, onde era a cruz, onde era o Monte Sinai, se perdeu, aquelas localizações se perderam, foram recuperadas na Idade Média, falsas. Eu tenho lá em casa uma cópia de uma carta que diz: sentença de condenação de Jesus emitida por Pôncio Pilatos. Mentira! Pôncio Pilatos não condenou Jesus. Ele falou: eu não condeno, problema de vocês. Pilatos não condenou Jesus. Quem condenou Jesus foram os judeus, não os romanos. Mas essas coisas são falsas. Essa carta de condenação de Jesus, isso é de mais de 1000 anos depois que foram fazendo isso. Então as relíquias são construídas, são fabricadas. São fabricadas. E aqui, Jesus falou: tudo bem, por favor, pessoal, por favor, esqueçam as relíquias. Porque se você não viu, Deus coloca a fé no seu coração. E é mais bem-aventurado aquele que não viu e creu. Então, eu dou graças a Deus porque eu não vi nada disso. Eu não vi Jerusalém, o túmulo de Jerusalém, não vi o Monte Sinai, não vi nada disso. Nem preciso ver. Muitas vezes fui convidado para fazer viagem para a Terra Santa. Não existe Terra Santa. Não existe Terra Santa. Que Terra Santa? A terra onde fazem os piores crimes do mundo e onde estão fazendo? É ali que é a Terra Santa? Onde as crianças estão morrendo de fome na guerra cruel? Ali que é a Terra Santa? Em Jerusalém, lá as pessoas matando outras pessoas, terroristas explodindo bomba, aquilo ali que é a Terra Santa. Não existe Terra Santa. Mas as pessoas fazem caravanas, fazem viagens. E Jesus falou: bem-aventurados que não viram e creram. Eu não preciso ir a Jerusalém, ao Monte Sinai, para fortalecer a minha fé. Porque Jesus falou: eu não preciso das evidências. Né? Eu não preciso das evidências, eu não preciso dos testemunhos, eu só preciso da Escritura, da Palavra de Deus. Bom, caminhando para o futuro. Terceiro argumento é que podemos aceitar como verdadeira a experiência, isso por causa da fé. Então, aqui estamos nesse item no qual eu vou prosseguir. Comentários. Olha bem, podemos crer na ressurreição por causa das evidências. Podemos não crer apesar das evidências. As pessoas que não seguem o Evangelho, não é porque elas precisam de informações. Isso é a maldade do nosso coração, que não quer aceitar o controle de Deus nas nossas vidas. Não queremos aceitar o controle de Deus, então nós somos rebeldes. Aí criamos desculpas, inventamos desculpas. Podemos não crer apesar das evidências. Podemos crer pelos testemunhos oculares e podemos não crer apesar dos testemunhos oculares. Jesus espera que creiamos que Ele vive, mesmo sem evidência. E mesmo sem testemunhas oculares. A nossa fé pode ser tão grandiosa quanto a fé de João, Maria Madalena, porque temos a palavra. Eu fico imaginando a emoção de João chegar naquele túmulo, entrar,
e olhando as evidências, concluir que Jesus estava vivo. Isso é maravilhoso. Mas foi só João. Isso não é para todo mundo, né? Não é para todo mundo. Então, Jesus falou. Jesus espera que creiamos que Ele vive, mesmo sem evidência e mesmo sem testemunhas oculares. Bem-aventurados os que não viram e creram. A gente que não tem informações, não tem experiência mística, não foi orar no Monte Sinai, não foi ver entrar a Gruta de Belém, como eu estou dizendo, a maioria desses lugares são falsos. São lugares criados para o turismo e para ganhar dinheiro. Porque em milhares de anos se perdeu tudo. Os estudiosos dizem, ninguém sabe onde é o Monte Sinai, mas milhares de pessoas vão lá visitar o Monte Sinai e ninguém sabe onde é, não tem garantia nenhuma. E as pessoas sobem aquele monte, descem aquele monte, e assim por isso. Mas Jesus falou, não fiquem procurando relíquias, creia na palavra. E aquele que creu sem conhecimento técnico, esse é aquele que crê sem ter visto, não viram e creram. Paulo, quando pregava, o tema principal dele era Jesus e a ressurreição. Esse é o tema dele. O tema de Paulo não era o tema das igrejas nos dias de hoje. Às vezes eu olho alguns pedaços de programa na televisão. Não escuto ninguém falar que o nosso Cristo ressuscitou e está vivo. Vejo falar que Deus abriu as portas do céu para te dar uma casa nova, para te dar um casamento lindo, maravilhoso, para você perder peso. Essa transformação. E o apóstolo Paulo falava, Jesus e a ressurreição. Vocês não sabem, aqui um detalhe curioso, é que as pessoas que ouviam Paulo achavam que Paulo era pregador de novos deuses. Porque ele falava Jesus e Anastácia. Jesus é Jesus, Jesus, e ressurreição é Anastácia em grego. Então eles pensavam que era um casal, Jesus e Anastácia. Só que Jesus e a ressurreição, né? Jesus e a sua namorada Anastácia, não, era Jesus e a ressurreição. Mas eles diziam, esse pregador de Deus estranho está falando aí de um tal de Jesus e uma tal de Anastácia, né? Assim que eles falavam. E Paulo, no Areópago de Atenas, pregou um sermão no teatro e falou que o que ele anunciava era Jesus e a ressurreição. Jesus cai Anastácia. E eles dizem, ele está falando de deuses estranhos, novos deuses estranhos. Aí foram embora, deixaram Paulo sozinho no teatro. Aí vieram algumas pessoas. Dionísio, o administrador do teatro. Uma mulher chamada Dâmaris e algumas outras pessoas. Saiu todo mundo. Tinha saído todo mundo. E esse grupo veio para Paulo. Dionísio, Dâmaris e mais outras pessoas. Disse, Paulo, a gente acredita, Paulo. A gente acredita em Jesus e Anastácia. Não viram, não entenderam, creram. A verdadeira fé cristã é uma fé da profundeza do coração, no mistério da alma, na profundeza do ser e da sua vida com Deus. Ali está o esconderijo da fé e da esperança na vida eterna. Vejam só minhas últimas palavras. Hoje, podemos aceitar como verdade da ressurreição
de Jesus por meio dos recursos da evidência. Nós não somos tapados, nós sabemos ver uma evidência. A evidência é muito falada em relação à saúde, né? No passado, que não havia tanta tecnologia, havia um médico no Rio de Janeiro que ele tinha o hospital dele tinha um consultório e tinha uma parede dessa altura. E se as pessoas passavam no corredor, ele via a cabeça das pessoas. Naquele tempo, as mulheres usavam chapéu com penas. E uma mulher ia passando lá e ele falava para a enfermeira: passou uma mulher aqui com arritmia cardíaca. Evidência, porque ele via na pena do chapéu a mulher passava e ele via na pena, aquela tem arritmia cardíaca, sabe? É evidência. Evidência. Pois bem, nós cremos. A fé é o dom maravilhoso, é o dom precioso. Eu quero cantar com vocês, porque vocês cantam muito bonito, o hino 135. Vamos ficar em pé. Vai ser a letra projetada e vocês cantam comigo, na minha regência. Devem cantar com alegria, devem cantar com um sorriso. Nunca louve a Deus com a cara fechada. Procure sempre ter um sorriso. Cante com um sorriso. Cante com alegria. Cante com satisfação. Esse é o antigo hino. É o antigo hino escrito por Charles Wesley. Bom, parados? Cristo já ressuscitou.